Aí, pessoal, tá gravando então? Bom dia a todos e todas. Estamos aí, né, em prática de processo civil do 7º semestre, do dia 16 de março de 2024. E o nosso objetivo hoje é a peça da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, eu vou fazer uma introdução um pouco teórica, né, a respeito dessa peça, até para a gente entender do que se trata. Daqui a pouco a gente começa a fazer a nossa peça mesmo. Olha só. Existem dois tipos de processos, né, em razão das suas finalidades ou das crises que eles resolvem. O primeiro é o processo de conhecimento, que ele serve para as partes apresentarem os fatos ao juiz e o juiz proferir uma decisão que sai de mérito, né, julgando esses fatos e julgando os pedidos do autor, né. E existe o segundo processo, que é o processo de execução, que serve para efetivação de direitos, né? O processo de execução, ele pressupõe a existência de títulos executivos. E são os tipos de títulos executivos que determinam os tipos de processos de execução. E nós temos dois tipos de processos de execução. O processo de execução baseado em títulos judiciais, que são aquelas decisões proferidas pelo Poder Judiciário dentro aí do processo de conhecimento. Normalmente uma sentença, por isso que a execução de título judicial também é chamado de cumprimento de sentença. Mas é possível também executar decisões interlocutórias, né, sem problema nenhum, desde que haja na decisão interlocutória uma fixação de uma obrigação, né, e ela é passível, portanto, de execução, né, e mesmo antes do trânsito em julgado, né, não precisa esperar o trânsito em julgado. Aí, né, far-se-á uma execução provisória, mas será uma execução. Essa execução de título judicial, também chamado de cumprimento de sentença. E o segundo tipo de processo executivo que a gente tem é baseado em títulos extrajudiciais, que são aqueles títulos feitos fora do Poder Judiciário. Por exemplo, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, um contrato assinado por duas testemunhas, contrato de locação, que dispensa a assinatura de duas testemunhas para ser título executivo, né? E esse processo de execução, então, de título extrajudicial. E esses são os dois processos de execução que a gente tem. Claro que, em sendo processo, é necessário que seja garantido o direito de defesa para o réu, no caso executado, né? Executado, esse é o termo técnico do polo passivo da execução, executado. E o tipo de defesa vai depender do tipo de processo executivo. Na execução de título judicial ou cumprimento de sentença, a defesa chama impugnação ao cumprimento de sentença. Ao passo que, na execução de título extrajudicial, a defesa chama-se embargos do devedor ou embargos à execução. Então, são duas peças de defesas diferentes. Na execução de título judicial ou cumprimento de sentença, a defesa é a impugnação ao cumprimento de sentença. Ao passo que na execução de título extrajudicial, a defesa é os embargos à execução ou embargos do devedor, né? E eles são bem diferentes entre si, né? São peças completamente diferentes entre si. A impugnação, ela é uma petição intermediária. Ela é uma petição intermediária. Ela é feita dentro do próprio processo de execução de título judicial ou cumprimento de sentença. Ao passo que os embargos à execução, ele não é uma petição intermediária. Pelo contrário, ele é uma petição inicial, né? Os embargos ao devedor, os embargos do devedor é uma petição inicial. Porque os embargos do devedor, eles têm natureza de processo autônomo. Eles são um processo autônomo, eles são um novo processo, né? Isso já mostra para a gente, inicialmente aí, o quão diferente que são
essas duas peças de defesa aí. A impugnação é uma petição intermediária dentro do próprio processo de execução de título judicial ou cumprimento de sentença. Ao passo que os embargos é uma petição inicial e os embargos têm natureza de ação autônoma. Bom, feitas essas observações, delimitando o nosso objeto, situando o nosso objeto, é que a gente pode, de fato, fazer a peça da impugnação ao cumprimento de sentença. Para isso, pressupõe-se um título judicial, uma sentença condenatória, em regra, uma sentença condenatória, e então um cumprimento de sentença, uma execução promovida pelo credor. E aí, o devedor ele vai ser intimado para pagar a dívida, e intimado para pagar a dívida, ele vai ter o prazo aí de 15 dias para pagar e depois mais 15 dias para apresentar a sua impugnação. Então, a impugnação, ela tem que ser apresentada no prazo máximo de 30 dias contados da intimação para pagamento aí. E aí vai ser feita a impugnação. A impugnação, ela é uma peça um tanto quanto peculiar, uma peça um tanto quanto diferente, porque ela é uma peça de fundamentação vinculada. A impugnação é uma peça de fundamentação vinculada. O que significa isso? Que na impugnação, o executado, o devedor, ele não pode alegar qualquer coisa em sua defesa, qualquer tese defensiva. Ele só pode alegar na impugnação aquilo que a lei permitir. Daí o nome, então, peça de fundamentação vinculada, porque a fundamentação ela é vinculada às hipóteses legais. E essas hipóteses legais, né, que podem ser alegadas numa impugnação, elas estão expressamente previstas no artigo 525, parágrafo 1º do CPC. O artigo 525, parágrafo 1º do CPC. Nós não vamos dar uma olhada agora, né? Mas vocês aí no aconchego do lar, tendo um tempinho, eu peço que deem uma olhada no 525, parágrafo 1º, porque as matérias de defesa na impugnação, elas são essas e só essas do 525, parágrafo 1º. E aí, título de exemplo, né? É possível alegar, por exemplo, vício de citação no processo de conhecimento, mas normalmente o cerne da impugnação é alegar excesso de execução. Ou seja, o credor exequente, ele fez o cumprimento de sentença e nos seus cálculos ele acabou pedindo um valor maior do que o de fato devido. E aí o réu executado, devedor, quando ele é intimado, ele verifica que estão pedindo contra ele um valor maior do que ele realmente deve. E aí, nesse caso, então, ele vai poder impugnar, alegando excesso de execução. Mais um detalhe importante. Nessa alegação de excesso de execução, é necessário que o réu, devedor, executado, quando ele faz a sua impugnação, ele refaça os cálculos para provar para o juiz que o valor cobrado está maior, né? É obrigado o réu, executado, devedor, fazer os cálculos para provar para o juiz que ele está sendo cobrado num valor maior. E veja que, se ele não fizer esses cálculos, o juiz não vai considerar a defesa dele e vai considerar, na verdade, verdadeiros os cálculos e valores do autor exequente credor, né? Então, a impugnação era uma peça difícil, né? Porque é de fundamentação vinculada e dentro dela, se for alegar excesso de execução, pode alegar excesso de execução, mas tem que fazer cálculos para mostrar, para provar para o juiz que o valor cobrado pelo credor autor é um valor maior do que aquele efetivamente devido a ele. Bom, pessoal, essa é a parte introdutória, né, teórica, que a gente precisava falar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Eu vou abrir para vocês, caso tenham dúvidas, caso tenham questionamentos aí, fiquem à vontade, né, seja pelo chat, seja pelo microfone, ligando a câmera, ligando o microfone, enfim, fiquem à vontade. E nesse ínterim, também vou aproveitar para a gente já
compartilhar a tela aqui, né, para eu apresentar para vocês o cálculo não, né, o caso prático, real, que a gente vai trabalhar e fazer a impugnação aí, né? Olha só. Gente, o que está na tela foi enviado para vocês. Essa aqui é uma petição de cumprimento de sentença, né, que dá início ao cumprimento de sentença, em que o credor Desmagran, ele cobra, em cumprimento de sentença, alguns valores aí contra uma empresa aqui, né, e algumas partes aí, né? Agora, olha só, nessa petição de cumprimento de sentença, né, o credor autor, ele faz os cálculos aí para mostrar para o juiz a origem do débito. E está tudo aqui. Os cálculos estão todos aqui. Depois vocês dão uma olhada aí. O detalhe é que nesses cálculos, o credor autor, ele acrescentou, olha só, honorários advocatícios de 15%. No entanto, uma das executadas, né, ela possui os benefícios da justiça gratuita, o que significa que ela não é obrigada a pagar honorários advocatícios. E, portanto, a cobrança de honorários advocatícios gera um valor maior do que realmente é devido. E, portanto, nós estamos diante de um excesso de execução. E estando diante de um excesso de execução, a gente pode sim fazer impugnação, né, provar esse excesso de execução, né, e pedir a redução do valor executado, né, excluindo, então, essa condenação em honorários, né, e esse cálculo, né, e acréscimo dos honorários. E essa é a impugnação que a gente vai fazer aí. Pessoal, né, como foi enviado previamente para vocês, a gente não vai ler de fato essa petição, né, de cumprimento de sentença, é só para ter de fato uma ideia aí do que se trata, e a gente pode já iniciar a nossa petição de impugnação ao cumprimento de sentença. Então, vou pedir licença para vocês para tirar a outra tela, a outra janela, e a gente vai abrir aqui um arquivo do Word aí, né? Vamos abrir um arquivo do Word e vamos fazer a nossa petiçãozinha aqui de impugnação ao cumprimento de sentença. Bom, olha só. Primeira coisa, a impugnação ao cumprimento de sentença, ela é uma petição intermediária. Então, ela é direcionada para o mesmo juiz da causa. Se o cumprimento de sentença ele está tramitando perante a terceira vara civil de Santa Fé do Sul, aqui também, né, a impugnação também. Então, vai ficar excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Santa Fé do Sul, aí, São Paulo. Beleza. Aí, nós pulamos as 10 linhas, né? Pulamos as 10 linhas e a gente vai fazer a qualificação aí das partes e da nossa petiçãozinha. Bom, olha só. O devedor que tem justiça gratuita é a dona Tânia. Então, Tânia, já qualificada por seus advogados ou advogadas, né? Infraassinados, nos autos do processo número, e aí a gente põe o número do processo, eu não vou colocar aqui, né? Mas a gente sabe que é o número do processo, de ação de cobrança em cumprimento de sentença, né? A gente tem que definir que está em cumprimento de sentença, que lhe move o credor, que é Desmagran, já qualificado, em cumprimento do despacho de folhas tais, que é quem intimou o devedor, vem, vírgula, respeitosamente e dentro do prazo legal, que no caso da impugnação são 30 dias da intimação, né, 30 dias da intimação,
em respeitosamente dentro do prazo legal, a presença de Vossa Excelência, apresentar a peça impugnação ao cumprimento de sentença nos termos com fulcro, né? Com fulcro no artigo 525 e seguintes do CPC de 2015, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Maravilha. Aí. Fizemos a qualificaçãozinha, né? Qualificamos as partes, qualificamos a ação, qualificamos a peça, né, que é a impugnação cumprimento de sentença, e nós trouxemos até o fundamento legal, né, que é o artigo 525 do CPC. Bom, e aí a primeira coisa que a gente vai fazer, olha só. Preliminarmente. O preliminarmente são alegações prévias ao mérito, por isso o nome preliminarmente. No presente caso, o que a gente pode alegar aqui no preliminarmente é a extensão dos efeitos da justiça gratuita, porque a autora, né, a ré executada aqui, né, no caso executada, ela tem justiça gratuita no processo principal de conhecimento. Então, a gente pode pedir a extensão dos efeitos. Vamos colocar assim, ó. A executada é beneficiária de justiça gratuita previamente concedida nos autos principais, em sede de processo de conhecimento, do que se requer a extensão de seus efeitos também ao presente incidente de cumprimento de sentença, como medida de direito. A gente pede a extensão dos efeitos, né, da gratuidade para o incidente de cumprimento de sentença. Maravilha. Fizemos aí o preliminarmente, né? A gente pode pedir também, aqui no preliminarmente, que seja concedido efeito suspensivo à impugnação. Em regra, a impugnação não tem efeito suspensivo, ou seja, ela não suspende o processo executivo que vai continuar tramitando. Mas a gente pode pedir, né? O não a gente já tem, então vamos pedir. Então, item 2.2 do efeito suspensivo. Olha só. Em que pese a impugnação não ter efeito suspensivo, a verdade é que o prosseguimento da lide executiva, em valor maior que o efetivamente devido, como demonstrar-se abaixo, irá resultar em restrição patrimonial maior sobre a executada, de modo a lhe causar prejuízo irreparável. Diante do exposto e presente os requisitos da cautelaridade, requer-se que a presente impugnação seja recebida sob o efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento, processo executivo,
como medida de direito. Maravilha. Né? Pedimos aí a concessão de efeito suspensivo. Bom, pessoal, e aí nós terminamos o preliminarmente, né? Não vejo no presente caso nenhuma outra possível alegação em sede preliminar. Então a gente pode superar, né, esse preliminarmente e ver já no mérito, né, do mérito da impugnação. Olha só, do mérito da impugnação. Vamos fundamentar aí. Vamos falar assim. A empresa executada, em seus cálculos de liquidação do suposto valor devido na petição de cumprimento de sentença, acresceu nestes valores o percentual de 15% a título de honorários advocatícios de sucumbência, pedindo a condenação e o pagamento destes à executada ora impugnante. No entanto, conforme decisão já proferida nos autos principais, em sede de processo de conhecimento, a requerida, executada e ora impugnante é beneficiária de justiça gratuita. E, como tal, encontra-se dispensada do pagamento de ônus de sucumbência. Dentre eles, custas processuais e honorários advocatícios. Assim considerando, o acréscimo de honorários advocatícios de sucumbência nos cálculos do autor, credor, exequente e impugnado, né, para dar todos os nomes dele aí, impugnado, sem que, de fato, seja devido pela impugnante, configura patente excesso de execução, pois o autor, traço impugnado, está pleiteando indevidamente valores acima do quanto efetivamente devido pela executada. Traço impugnante. De modo impugnante. De modo a ser cabível a presente impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, consoante dispõe expressamente o artigo 525, parágrafo 1º, né, parágrafo 1º do
CPC de 2015. Gente, para quê? Para fins de determinar a exclusão do percentual e dos valores pleiteados a título de honorários advocatícios de sucumbência. Aí, né? Então, a gente pede que seja, né, acolhida e a impugnação para diminuir os valores, né, excluindo os valores né, e, consequentemente, diminuindo os valores pleiteados aí. Pessoal, esse é o mérito da impugnação, né? O que eu vou pedir para vocês? Que vocês colhem depois o texto legal, né, do artigo 525 do CPC, né, para ficar melhor fundamentada aí, eu vou pedir para que vocês colhem aí depois o texto legal do artigo 525 do CPC. Bom, pessoal, e aí então a gente pode encerrar aqui a fundamentação, né? Não temos muito mais o que alegar aqui, né, em fundamentação, e a gente pode fazer já o pedido, né? Uma peça relativamente simples aí, né? A impugnação desse aspecto de tamanho é uma peça relativamente simples. E a gente pode fazer aí o pedido dela, né? Bom, então, já vimos preliminarmente, já vimos o mérito da impugnação, agora a gente pode colocar o nosso tópico dos pedidos finais. Então, nosso tópico dos pedidos finais é: diante do exposto, é a presente impugnação ao cumprimento de sentença para requerer a vossa excelência, seja ela acolhida, seja ela acolhida. Gente, não é julgada propriamente procedente, tá? O termo que normalmente se usa aqui é acolhida, né? Então, a impugnação seja acolhida. Mas, se vocês quiserem, né, utilizar esse termo também, né, não, errado não tá. Só não é usual, né, o termo improcedente ou procedente. O termo mais usual é acolhida, né? Então, seja ela acolhida para declarar o excesso de execução, e, então, determinar a exclusão do percentual e dos valores pleiteados neste cumprimento de sentença a título de honorários advocatícios de sucumbência. Vez que a Donizete perguntou aqui, vamos ver? Donizete colocou: professor, só uma dúvida, no regime de execução, cabe pedido de urgência dependendo do tipo de sentença? Cabe, né? Na verdade, a tutela provisória, ela pode ser feita em qualquer tipo de processo, né? Seja no processo de conhecimento, seja no processo de execução. Por exemplo, aí, o credor, ele entra com processo de execução e seja de título judicial, seja de título extrajudicial, qualquer tipo de processo de execução. Ele pode pedir uma tutela provisória, por exemplo, para penhorar bens do devedor, né? Então, ele já entra com a ação, ele alega que ele tem fumus boniuris, né? Fumaça do bom direito, porque ele tem o título executivo. O título executivo é a própria fumaça do bom direito, né? E ele alega também que, no caso, há perigo in mora, que é perigo da demora, porque o devedor está dilapidando patrimônio, está vendendo patrimônio aí. Se ele continuar nessa toada de venda de patrimônio, não vai sobrar nada para ser penhorado.
Então, ele pode dar entrada na execução e, na execução, já pedir a tutela provisória para que seja, por exemplo, bloqueado determinado bem, né? Ou existe o protesto ou indisponibilidade de bens, né? Então, seja protestado os bens, né? Ou seja feito o protesto de indisponibilidade de bem, justamente para impedir essa venda desses bens aí, né? E que os bens fiquem resguardados até o julgamento final da execução, né? Até a satisfação da obrigação, com a penhora efetiva do bem, com a venda desse bem aí, né? Agora, olha só, existe uma previsão bastante interessante para o caso específico de execução, que até eventualmente dispensa o pedido de tutela provisória, que é o que está previsto no artigo 828 do Código de Processo Civil, 828 do Código de Processo Civil, em que, ao se distribuir um processo de execução, é possível que o devedor peça a certidão de distribuição lá no cartório distribuidor da distribuição da execução, a certidão do distribuidor da distribuição da execução. Olha a literação aí, a cacofonia, né, a repetição aí. Mas essa certidão vai certificar a existência, a tramitação do processo executivo. E aí o credor exequente, ele pega essa certidão e ele pode averbar essa certidão nos registros de bens do devedor. Então, pega essa certidão, averba na Ciretran, no Detran, onde tem o registro dos bens móveis, veiculares. Pega essa certidão e averba no cartório de registro de imóveis, onde estão os bens imóveis do devedor. Enfim, qualquer cadastro de bens aí. A averbação dessa certidão, ela não vai impedir que o devedor executado venda os bens. Ela não impede, né? O devedor executado pode sim vender esses bens, mesmo com a averbação da certidão, do 828. No entanto, na prática, ele não consegue vender, porque ele não consegue quem compre um bem se tem averbado ali que aquele vendedor é devedor e já tem processo executivo contra ele. Porque, na verdade, se alguém vier e comprar, não vai poder alegar que está de boa fé, porque no cadastro do bem já tem a averbação da certidão. Então, não vai poder alegar que está de boa fé, que não tinha conhecimento da dívida prévia daquele vendedor, que não tinha conhecimento que contra aquele vendedor tinha processo executivo. Não tem como ele alegar, porque está averbado lá, está escrito lá, né? E por conta disso, ninguém compra. Porque se alguém comprar, como não pode alegar boa fé, o credor vai pedir indicação desse bem, né? Vai pedir o bem para si. E esse bem que estará na mão do comprador, que é terceiro, mas de má fé, vai ser pego, vai ser bloqueado, vai ser penhorado nos autos. E o comprador vai, né, em última análise, perder esse bem. Ele vai ter pago pelo bem, mas ele não vai ficar com o bem. Ele vai perder o bem. Vai perder duas vezes, né? Porque ele vai perder o valor e vai perder o bem aí. Isso chama-se evicção, né? Essa famosa evicção do direito civil, né? Que é a perda de um bem comprado, né? Por decisão judicial posterior, a evicção. É claro que o comprador, como ele pagou, ele vai ter direito de regresso contra o vendedor, porque o vendedor recebeu o dinheiro e o comprador não se efetivou na posse ou propriedade do bem, ele acabou perdendo a posse ou a propriedade desse bem aí, né? Mas, na prática, se o vendedor já é devedor, ele não tem patrimônio, né? Ele não tem patrimônio, já estava dilapidando o patrimônio, ele não tem patrimônio. E se ele não tem patrimônio, não tem de onde tirar para pagar a indenização, né? Então, ainda que haja direito de regresso e indenização, na prática ela não vai se efetivar, porque, né, o vendedor devedor, não tem patrimônio para pagar, de fato, essa indenização. E se não tem patrimônio, né, não tem como pagar, não tem como resolver, já era, né? Já era. Aí. Bom, então essa é a dica, né, que o Donizete colocou aí. Realmente, Donizete, essa é a dica, né? Essa é a saída. Você pode pedir uma tutela provisória na execução para bloquear bens, né, de natureza cautelar, né, no caso de natureza cautelar, mas você nem precisa. Você pode
pegar a certidão de distribuidor e sair averbando nos cadastros de bens aí. Agora, o problema disso é que você tem que averbar em cada cadastro de bem. Então, para cada cadastro e para cada averbação, você vai pagar custas, né, ou emolumentos cartorários, né? E, por exemplo, no registro de imóveis, a gente sabe que os emolumentos não são baratos, né? Porque são calculados proporcionalmente ao valor do próprio bem, né? Então, acaba saindo, de certa forma, caro, né? Acaba saindo, de certa forma, caro. Então, esse é o único senão, esse é o único problema, mas é uma previsão do código, né, que pode resguardar direitos. Então, a gente precisa saber disso sim, né? Então, essa é a tática, né? Essa é a saída. Bom, mas, Donizete, beleza? Deu para pegar? Tranquilo? Beleza, então tá bom. Então vamos finalizar aqui, né? Vamos voltar aqui à nossa impugnação e vamos finalizar a nossa impugnação. Então nós estávamos fazendo os pedidos finais e a gente tinha colocado: diante do exposto, é presente impugnação ao cumprimento de sentença para requerer a Vossa Excelência seja ela acolhida, para declarar o excesso de execução, então determinar a exclusão do percentual e dos valores pleiteados nesse cumprimento de sentença, a título de honorários advocatícios de sucumbência, vez que a autora, isso está errado, vez que a autora, executada e ora impugnante, é beneficiária de justiça gratuita previamente concedida no processo de conhecimento e, porquanto, isenta do pagamento dos ônus de sucumbência, nos termos dos artigos 525, parágrafo 1º, combinado com 85 e seguintes, né? Seguintes, que fala sobre assistência judiciária, né? Justiça gratuita, do CPC de 2015, reduzindo, assim, o valor executado para não maior que. Gente, não maior que. Por que não maior que? Porque, como eu disse para vocês, na impugnação ao cumprimento de sentença, quando a gente alega excesso de execução, a gente tem que fazer os cálculos, a gente tem que dar o valor que a gente entende como correto. Se a gente não fizer isso, fazer os cálculos e dar o valor que a gente entende como correto, o juiz nem vai conhecer da nossa impugnação. Então, a gente vai acabar perdendo de cara, né? Porque o juiz nem vai conhecer da nossa impugnação. Então, tem que trazer o valor, né, que a gente entende como correto. Então, eu vou voltar lá na petição de cumprimento de sentença e vou pegar o valor, né, daqui a pouco eu compartilho a tela com vocês, vou pegar o valor executado sem honorários advocatícios, né? Então, vamos lá. Agora, vou trocar a tela aqui com vocês, né, para a gente pegar o valor sem honorários advocatícios. Olha só. Qual que é o valor sem honorários advocatícios? É a soma do débito, dando 24.260, aqui, ó, 24.260, né, esse valor aqui, sem honorários, que é 3 mil e pouco. Eles estão pleiteando 28 mil, mas na verdade, porque teve honorários, teve custas, e que não são devidos por conta da justiça gratuita. Então, dá 24.260,23. É esse valor que a gente vai colocar lá na nossa petição inicial, petição de impugnação, né? Então, 24.260,23. Vamos lá?
Vamos colocar lá. Então, não maior que, né? Não maior que 24, não maior que 24, 260 e 23. Aí, reduzindo o valor executado para não maior que 24, 260 e 23 como medida de direito. Aí, gente, olha só, se colar a nossa impugnação, o juiz vai reduzir o valor. Então, nós ganhamos, porque conseguiu reduzir o valor. E nesse caso, o juiz vai ter que condenar o réu a pagar sucumbência, porque ele pediu um valor maior e perdeu. Então, o réu, desculpa, o exequente, né, ele pediu um valor maior e perdeu. Então, como pedido final, a gente coloca assim: outro sim, diante da acolhida da presente impugnação, requer-se seja o condenado aos ônus de sucumbência no presente, né? No presente, cumprimento de sentença, quais sejam as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%. Vamos pedir o máximo, né? Os honorários no máximo é 20%. Já vamos pedir o máximo. Só que tem um detalhe, gente. Aqui, como foi uma impugnação parcial, a gente não derrubou toda o cumprimento de sentença. A gente só reduziu o valor. Então, foi uma impugnação parcial. Esses 20%, eles não vão recair sobre o valor executado total, porque uma parte se manteve, né? Esses 20% vão recair, 20% sobre a diferença reduzida no valor executado, né? Vai recair apenas sobre a diferença, né? Sobre o que de fato a gente conseguiu reduzir sobre o valor executado. Então, outro sim, diante da acolhida da presente impugnação, requer seja o exequente condenado aos ônus de sucumbência no presente cumprimento de sentença, quais sejam as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a diferença reduzida no valor executado, em prol da executada impugnante. Então, em prol dela, aí. Observaçãozinha final. Olha só, gente, até o ano passado, o cumprimento de sentença era isento de preparo. Então, a gente pagava preparo, que eram as custas processuais, da petição inicial, lá no processo de conhecimento. E o cumprimento de sentença, como petição intermediária, ele era isento do pagamento de preparo. Não precisava pagar preparo. Porém, né, esse ano, 2024, o TJ de São Paulo mudou aí o regulamento de custas processuais e para cumprimento de sentenças propostos no ano de 2024, né, 1º de janeiro de 2024, incide agora o dever de pagamento de preparo na petição de cumprimento de sentença, né? Então, feita a petição de cumprimento de sentença, hoje tem que pagar preparo. E, se eu não me engano, né, o preparo é 1 ou 1,5% do valor da causa, né, no caso do valor executado. Então, agora tem que pagar preparo, né? Então, dá para a gente falar também das custas, né? Dá para a gente falar das custas. Antes não tinha custas, porque não tinha preparo. Agora, o cumprimento de sentença, né, ano de 2024, TJ de São Paulo, isso é específico do TJ de São Paulo, há o dever de pagamento de preparo. Então, por isso que eu coloquei as custas aqui. E para a gente terminar, termos em que pede e espera deferimento, local Santa Fé do Sul, São Paulo, né? Porque esse processo também tem Santa Fé do Sul. A data a gente não tem, então a gente deixa em branco, assim como tracinho, ou pode usar a própria informação, o próprio dado, que é a data. Então, data entre colchete aí. E aí, a gente pode
colocar a assinatura, né, a assinatura de advogado, né, advogado, e OAB barra o Estado, número AI. E essa parte final aqui, como é usual, ela é centralizada. Então, termos em que, pede, espera, deferimento, Santa Fé do Sul, São Paulo, a data, né, e assinatura de advogado. Gente, essa é a petiçãozinha de impugnação ao cumprimento de sentença. Ela é tranquila de ser feita, né? Ela é bem tranquila de ser feita, não é longa. No entanto, ela acaba se complicando porque ela é de fundamentação vinculada, né? No caso, a gente alegou porque a gente só podia alegar excesso de execução. Não adianta falar que o devedor está em dificuldade econômica, não adianta falar que a dívida é injusta, nada disso, né? Essa questão do mérito, na verdade, já foi decidido no próprio processo de conhecimento. Então, não tem como ser relevantado, rediscutido aqui em sede de cumprimento de sentença, né? Então, fundamentação vinculada, só excesso de execução, não tem como alegar muitas coisas além disso, não tem como rediscutir o mérito da causa, né? Então, a petição bem direta e bem objetiva nesse sentido. Mas, para conseguir fazer, tem que encaixar, né, em uma das hipóteses do 525, parágrafo 1º aí, né, que eu pedi para vocês, se puderem, lerem aí no aconchego do lar. Gente, essa aqui é a petiçãozinha, né? Eu vou pegar, vou salvar e vou encaminhar aí para vocês. E eu já peço que, se vocês puderem aí, me deem um toque no WhatsApp, que eu já encaminho tudo certinho. Meu número de WhatsApp eu vou colocar aí no chat, né? Então, vocês conseguem pegar aí do chat. Me dá um toque, me dá um oizinho aí no WhatsApp, que eu vou encaminhar tudo direitinho para vocês. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Né? Fiquem aí à vontade, né? Quiserem colocar no chat, por escrito, quiserem colocar também ligarem o microfone, ligarem o vídeo também, né? Fiquem à vontade aí. Donizete, tranquilo? É bem tranquilo essa petiçãozinha, né? Ela não abre muita margem para a gente, né? Mas ela é bem tranquila aí. Sara, também tranquilo? Então tá bom. Gente, eu acho que o Donizete é da manhã, né? Então ele consegue pegar. Eu acho que a Sara é da noite. Sim, maravilha. Então, Sara, se o Donizete puder me dar um toque, e Sara, se você puder me dar um toque também no WhatsApp, que aí eu já mando, e aí vocês encaminham cada qual para a respectiva sala, para a respectiva turma, né? E aí tanto a turma da manhã quanto a turma da noite ficam aí com esse materialzinho, né? E também, né, essa observação, nós fizemos a petição de forma mais singela, né? E bastante objetiva. Então, quando vocês forem entregar aí para a professora Letícia, eu peço que vocês deem uma revisão, deem uma caprichada, acrescentem alguma coisa, como, por exemplo, o próprio texto legal do 525, né? O texto legal do artigo 85, que fala da isenção de custas e honorários, no caso de justiça gratuita, para ficar, né, mais redonda aí, né? Mas tranquilo, é isso aí. Gente, eu vou encerrar aqui a gravação também para não ficar muito longo, agradecendo a presença e a paciência de vocês, né, me colocando aí à disposição, desejando um ótimo final de semana e que a gente, né, se vê o quanto antes aí na faculdade, né? O Donizete, nós estaremos juntos aí na parte da manhã. A Sara, nós não nos encontraremos, né, que eu estou só com aula na turma da manhã, né? Mas tendo oportunidade aí na faculdade, estarei à disposição aí, o que precisar. É isso aí. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Fiquem à vontade.